Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E aí, pessoal, como é que você está? Espero que esteja bem. E hoje o conteúdo será muito relevante. Iremos falar hoje sobre um pouco de Deus e seus atributos. Há quem diga, com base nessa descrição de Gênesis, onde diz que e viu Deus que era bom ou era boa. Há pessoas que estão dizendo que Deus ele não é onisciente, porque se ele fosse onisciente, se ele soubesse de todas as coisas, então por que ali está dizendo que viu Deus? Então quer dizer que se ele viu, ele não via antes, ele não sabe todas as coisas? E nós iremos tratar um pouco acerca disso, porque na medida que passa o tempo, parece-me que as pessoas elas estão ficando mais ignorantes. Essas pessoas parecem que estão ficando sem algum tipo de conhecimento, ou parece que não tem mais caráter, ou sei lá, talvez tudo junto. São pessoas que desconsideram um fator de coisas, uma série de coisas. Mas hoje nós iremos falar um pouco acerca disso. Será que Deus, ele não é de verdade, de fato, onisciente? Porque a Bíblia diz que ele viu. Será bem breve aqui o vídeo, mas nós iremos explicar de forma clara, rápida, simples, para que todos possam entender de uma vez por todas que Deus é onisciente e que essas pessoas é quem estão erradas e não a Bíblia, a palavra de Deus. O que essas pessoas desconsideram é que existe alguns meios de interpretação bíblica, existem linguagens na Bíblia que nós precisamos tomar em consideração, né? Levar em consideração. E quando a Bíblia diz ali que Deus viu, na verdade, existem aí dois meios de se referir a Deus, né? Que na verdade estão interligados, né? Porém, são duas coisas distintas, que é o antropopatismo e o antropomorfismo. E nós iremos explicar aqui o que é antropopatismo e antropomorfismo. Nós iremos explicar de forma simples e clara. A palavra pode ser aí meio complicada para quem não tem ainda familiaridade com termos técnicos, mas o conceito é simples e nós vamos explicar. Antropomorfismo e antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrevê-lo. O antropomorfismo significa em forma humana, que vem do grego, né, anthropos ou antropos, né, que é humano, e morfê. Morfê significa forma, ou seja, né, em forma humana. Já o antropopatismo significa em sentimento humano, que vem do grego anthropos ou antropos, né, dependendo da forma de verbalização que você usa aí, de pronúncia, né? Do grego anthropos, humano, e pathos, sentimentos, ou seja, atribui sentimentos humanos a Deus. Isso quer dizer que a linguagem antropomórfica, ela atribui a Deus certas formas e características humanas, ou seja, a forma antropomórfica, né, o antropopatismo, atribui forma e característica física humana, ou seja, olhos, boca, ouvidos, mãos, etc. Enquanto a linguagem antropopática atribui sentimentos a Deus, alegria, ira, arrependimento, etc. E nós vamos ver aí um pouco da importância do antropomorfismo e do antropopatismo. Isso mesmo. Deus é infinito e nós somos seres finitos. Isso significa que, embora Deus seja cognoscível, ele se deixa conhecer, ele se deixa revelar a nós não podemos compreendê-lo totalmente. Além disso,
De fato, há um distanciamento muito grande entre nós e Deus, tanto natural, espiritual e moral. Portanto, para que pudéssemos obter algum conhecimento de Deus, ele falou a nós de uma forma inteligível. Isso mesmo. Existe até um livro aí de um cara que é top no grego e no hebraico, na crítica textual, né? Que é o Paulo On. E ele tem um livro que ele fala: e Deus falou na linguagem do homem. É o título do livro. Então Deus, ele fala de uma forma com que nós possamos entender. Isso mesmo, Deus, ele não é um Deus distante. Deus não é um Deus longínquo. Não, Deus é um Deus de relacionamento. E para se ter um relacionamento, precisa haver uma comunicação. E como nós vamos nos comunicar com Deus se ele não fala na nossa língua? Então, Deus, ele não consegue nos levar para o nível dele, então ele desce até o nosso nível. Ele desce para falar conosco. Em seu amor, graça, misericórdia e bondade, Deus se comunica com o homem usando a linguagem do homem. Em outras palavras, podemos dizer que Deus desce ao nosso nível de comunicação para falar conosco em nossa própria linguagem. Como diz R. Sproul, né? Deus se comunica conosco como um pai fala com o seu filho pequeno. O seu filho pequeno, talvez você que é pai, se você não é pai, mas quando você vai falar com uma criança, você nunca conversa com aquela criança com a linguagem adulta. Você nunca vai falar com aquela criança com linguagens técnicas, com termos formais. Não, você não vai chegar para ela e conversar de igual para igual. Pelo contrário, você desce ao nível da criança e você fala na língua que a criança possa entender. Assim é Deus. Ele desce ao nosso nível e ele fala da linguagem com que a gente possa entender. Parece patético, mas essa é a realidade. Assim como não é patético como a gente chega perante uma criança e conversamos com ela como se fôssemos também criança, né? Por quê? Porque nós desejamos ter uma comunicação com aquela criança. Então, o uso desse tipo de linguagem na Bíblia é muito comum e possui um objetivo pedagógico. Na verdade, o fato de Deus não falar conosco em sua própria língua ou na sua própria linguagem, mas ajustar sua comunicação à linguagem humana para que ela possa ser inteligível para nós, significa que, em certo sentido, toda a linguagem bíblica é antropomórfica e antropopática, pois somos seres humanos e esta é a única linguagem que temos à nossa disposição. Nós vamos ver aí alguns exemplos de antropomorfismo na Bíblia, ou seja, formas humanas, característica humana sendo atribuído a Deus. O escritor de Provérbios, né, que é atribuído aí a Salomão, aplica o antropomorfismo quando escreve: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Provérbios 15:3. Ou seja, ali dá uma característica humana, coloca olhos em Deus. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão por toda a terra, estão em todos os lugares. E aí nós podemos ver uma referência à onisciência de Deus. O próprio Deus, através do profeta Isaías, usa a linguagem antropomórfica ao declarar: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Isaías capítulo 66, versículo 1. Nós vemos aí pés, né? Estrado dos meus pés, o descanso dos meus pés, né? Onde meus pés repousam. O apóstolo Pedro também faz uso do antropomorfismo ao escrever a conhecida passagem bíblica: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nós vemos aí sendo atribuído a Deus mão, né? Mãos.
sendo atribuído a Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24. Mas nesses versículos, os autores bíblicos atribuem características físicas a Deus como um recurso para que possamos compreendê-lo de alguma forma. Nós vemos aí alguns exemplos de antropopatismo. A gente já viu o antropomorfismo, né? Agora vamos ver o antropopatismo. No livro de Gênesis, lemos uma das mais conhecidas passagens bíblicas que fazem uso do antropopatismo. O texto bíblico diz: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Veja que o escritor bíblico fala de Deus como tendo ser arrependido. Apesar que a palavra hebraica ali para arrepender, né, na verdade, ela significa, em termos literais, né, seria o nariz abrir e fechar, né, quando a pessoa suspira. Na verdade, literalmente é o fechar e abrir do nariz, né? Porém, isso significa o suspirar, né? Não é que Deus se arrependeu, mas ali era um suspiro. Já o sábio escritor de Provérbios, né, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, também adverte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, aborrecimento, abominação. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Através do profeta Ezequiel, o próprio Deus também faz uso do antropopatismo em sua declaração. Portanto, assim diz o Senhor: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Ezequiel capítulo 13, versículo 13. Nós vemos aí sendo atribuído linguagens humanas a Deus, né? E agora nós vamos falar um pouco do cuidado que devemos ter na hora de interpretar, né? Na hora de enxergar a linguagem antropopática e antropomórfica na Bíblia. Nesses versículos vemos a aplicação de características físicas e sentimentos humanos a Deus como um recurso didático para que possamos compreender a revelação divina. Contudo, é preciso ter cuidado ao interpretarmos as linguagens antropomórficas e antropopáticas da Bíblia. Jamais devemos nos esquecer de que essa é também uma linguagem analógica. Por exemplo, os sentimentos de Deus não são idênticos aos nossos, apenas semelhantes em algum aspecto. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que Deus é bom, isso quer dizer que a bondade dele é semelhante à nossa bondade, mas não idêntica. Porém, ela é parecida de tal maneira que a Bíblia fala conosco sobre ela, e nós também podemos falar significativamente uns com os outros sobre ela. Em alguns textos, esse princípio é fundamental para que possamos interpretá-los de forma correta. Por exemplo, como vimos, alguns textos bíblicos falam de Deus como que demonstrando arrependimento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, 11 e 35. Mas a Bíblia também diz que Deus não se arrepende. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Então devemos entender que quando os escritores bíblicos falaram de Deus se arrependendo, eles tinham em mente um sentimento essencialmente diferente do sentimento humano de arrependimento, mas que por causa das limitações do nosso conhecimento e linguagem, não havia uma forma mais inteligível de falar. Então o correto é sempre estar atento que o antropomorfismo e o antropopatismo na Bíblia são, antes de tudo, linguagens analógicas.
São descrições que trazem imagens de Deus, ou seja, são descrições que trazem imagens de coisas que conhecemos e entendemos para que possamos compreender, ainda que por semelhança, alguns aspectos do ser de Deus. E aí, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Comente aí, curta, compartilha, faça essa mensagem chegar no máximo de pessoas possível. Não se esqueça de você que está aí no canal do YouTube, se inscrever no nosso canal. Você que está aí no Kawaii, no TikTok, siga-nos. Temos aí as nossas redes sociais, siga-nos, compartilhe nosso conteúdo. Vamos fazer essa mensagem chegar no máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe a todos.